pessoal do Método Supera. Agora, no Clube Notícias, Sala de Bate-Papo. Recebendo na nossa sala de bate-papo de hoje, por telefone, a Thaís Bento Lima. Ela é gerontóloga formada pela USP, a Universidade de São Paulo, e é assessora científica e consultora do Método Supera, ginástica para o cérebro no Brasil. Setembro é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer e a professora Thaís vai bater um papo com a gente e nos falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, professora Thaís, está me ouvindo? Oi, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês falando de um tema tão importante para os cuidados com a saúde do cérebro. Verdade, professora Thaís. Fala pra gente começar nosso bate-papo, o que é a doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, ela é uma doença que nós chamamos de degenerativa, porque ela tem um processo de degeneração das estruturas e das áreas do cérebro. Ela é uma doença causada pelo acúmulo de proteínas tóxicas que se acumulam no decorrer da vida do indivíduo e principalmente na velhice, decorrente de hábitos de vida que não são saudáveis e também decorrente de mudanças que a gente chama de estruturais do ponto de vista vascular do cérebro. Professora, o Alzheimer tem cura? Então, hoje a gente sabe que o que é mais focado num contexto da saúde do cérebro para a doença de Alzheimer é a prevenção. Então, hoje o Alzheimer não tem cura, não tem um tratamento que cientificamente nós chamaríamos de tratamento modificador da doença. No entanto, as estratégias preventivas, elas são a melhor escolha e opção que nós temos, principalmente para as pessoas saudáveis, não desenvolverem a doença de Alzheimer e manterem-se ativas, autônomas e com o cérebro preservado durante a sua velhice. Entendi. A gente sabe que o método Supera é a ginástica para o cérebro. Como funciona essa ginástica para o cérebro no contexto da doença de Alzheimer? Bom, é bem interessante, né, a gente falar sobre a ginástica para o cérebro, porque hoje a gente tem como estratégias preventivas os exercícios intelectuais, que são exercícios que vão dar desafios para o cérebro. A gente não diria que teriam que ser os mais desafiadores, mas o fato de gerar estímulos para o cérebro, fazer com que o indivíduo processe pensamentos, que ele tenha um fluxo de raciocínio, é uma forma de fazer com que a pessoa ela dê atividades para o seu cérebro. E a ginástica para o cérebro, ela tem essa finalidade, exercitar o nosso cérebro, porque apesar dele não ser um músculo, se ele for exercitado por meio dos exercícios, ele vai se desenvolver. E se ele não for exercitado, se o indivíduo tiver uma rotina ociosa, ao qual ele não lê, ele não pratica atividades escritas, não realiza jogos e nem exercícios de estratégias, o cérebro a longo prazo, ele acaba perdendo funções e o indivíduo, ele caminha para um declínio cognitivo. Nós chamamos primeiro de declínio cognitivo. E aí, com o passar dos anos, pode evoluir para a doença de Alzheimer, por exemplo. Entendi. E o Alzheimer pode ser tratado com os exercícios para o cérebro? A doença de Alzheimer, ela pode ser tratada com medicamentos e com atividades que nós chamamos de não farmacológicas, que seriam, por exemplo, atividades que ajudariam as pessoas que têm doença de Alzheimer a exercitar habilidades que ainda estão preservadas e, ao mesmo tempo, se manter mais tempo
dentro de determinado estágio da doença. Então, é possível, por exemplo, para quem tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, receber estímulos, receber exercícios físicos e realizar exercícios físicos, porque a doença de Alzheimer, ela não é o fim, uma vez que um diagnóstico é dado. A doença de Alzheimer, embora seja uma doença neurológica que não tem cura, a gente pode utilizar recursos que otimizem o desempenho do indivíduo para que ele tenha menores impactos nos estágios da doença. E quais seriam as funções cognitivas aí afetadas pelo Alzheimer, professora? Bom, as principais habilidades são a memória, que começa com esquecimentos voltados para informações de curto prazo. O indivíduo fica muito repetitivo, ele tem dificuldade de retenção de informações num curto espaço de tempo. Acontece também um prejuízo da linguagem, o indivíduo fica com uma comunicação mais reduzida, e também é muito comum acontecer o que a gente chama de prejuízos em funções executivas, que é o gerenciamento das atividades cotidianas e da tomada de decisões. O indivíduo fica com um vocabulário e com uma crítica muito empobrecida das situações. Então, é uma pessoa que acaba tendo, numa fase inicial da doença, julgamento crítico empobrecido e dificuldades também em resoluções de problemas. O esquecimento, então, faz parte do envelhecimento ou não? Esquecer não é sinônimo de patologia. É comum que pessoas com mais de 60 anos tenham maior dificuldade para memorizar informações recentes, porque o cérebro de um indivíduo saudável no envelhecimento, ele passa por mudanças fisiológicas, que a gente chama, que são mudanças na sua estrutura, mas as suas habilidades, embora fiquem um pouco lentificadas, elas podem ser compensadas com exercícios cognitivos. Então, o indivíduo vai sentir mudanças. Ele vai ficar um pouco mais esquecido porque vai ser mais trabalhoso realizar novas gravações. E aí, nesse sentido, o Lobão, o grupo, ouvintes que nos escutam, é possível potencializar as habilidades cognitivas, assim como a memória, para que essa dificuldade ela seja amenizada. Então, esquecer não é sinônimo de estar com uma doença neurológica, como a doença de Alzheimer. Entendi. E quais as técnicas são utilizadas pela ginástica para o cérebro, para ajudar a criar a reserva cognitiva? Sim, é possível que a gente tenha fatores de prevenção que possam amenizar as dificuldades e, inclusive, prevenir o cérebro de estar exposto a desenvolver uma demência. E aí, nesse sentido, é muito importante que o indivíduo tenha um estilo de vida saudável, que o indivíduo pratique leituras, atividades intelectuais, que evite o tabagismo, que cuide do controle de possíveis doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, porque essas doenças, se elas estão descompensadas, elas são fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Além disso, há outros fatores, como cuidar da audição, parece algo irrelevante, mas a pessoa adulta, a pessoa idosa, ela tem mudanças auditivas e que são naturais do envelhecimento, só que a longo prazo, se não tiver acompanhamento médico, pode ser um agravante para um pior desempenho cognitivo. A exposição à poluição do ar, por exemplo, ela é um fator de risco. A prática de atividades físicas é algo super importante, porque inclusive ajuda na circulação sanguínea cerebral e na oxigenação do cérebro. E finalizando esse ponto, eu só queria destacar
que a Organização Mundial de Saúde, ela destaca que 40% dos fatores de risco que nós temos hoje para um desenvolvimento de demência podem ser modificados. E esses 40% de fatores de risco riscos, né, que podem ser modificados, dependem de um estilo de vida saudável, não depende de medicamentos. Então, ter um estilo de vida saudável é fundamental para que o indivíduo ele seja protegido durante a sua vida e ele possa adiar o desenvolvimento de uma demência. Sim. Professora Thaís, há quanto tempo essas técnicas já estão disponíveis ou é algo novo? Não entendi, desculpa. Há quanto tempo essas técnicas já estão disponíveis ou é algo novo? As técnicas relacionadas à cognição, Sim. Os exercícios cognitivos? Sim. No Brasil, a gente tem em torno de 20 anos de estudos científicos em relação à estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva, ela começou a ser estudada no Brasil nesse período e trata-se então de uma intervenção que vai fornecer estímulos, atividades intelectuais para gerar desafios e resultados positivos que a gente chama de mudanças estruturais no cérebro. Então, hoje a gente tem uma literatura, né? A gente fala que os estudos científicos, eles estão bastante sólidos para reforçar que é possível adotar a prática de atividades cognitivas dentro dos hábitos de vida saudáveis, porque ajuda a prevenir o cérebro de declínio cognitivo também. É um dos fatores de prevenção. Tá, mas e em fase adiantada do Alzheimer, ele pode ser revertido com a ginástica para o cérebro? Sim, pessoas que têm o diagnóstico de doença de Alzheimer podem sim fazer atividades de estimulação cognitiva. A única diferença é que, normalmente, para quem tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, a estimulação cognitiva, ela precisa ser personalizada, porque o indivíduo, ele vai ter algumas dificuldades. E não é toda pessoa que tem a doença de Alzheimer em andamento que vai ter os mesmos sintomas. Ela é muito específica e os sintomas, eles acabam se manifestando de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Entendi. Mas é possível sim ter a estimulação cognitiva para auxiliar uma pessoa que tem o diagnóstico de demência a permanecer mais tempo em determinado estágio da doença. Ele não é queria ressaltar Ele não é reversível, que né? ter o diagnóstico é importante. Professora, Oi. ele não é reversível, ele vai estabilizar com essas atividades, é isso, né? Isso. Infelizmente, a doença de Alzheimer não é reversível, embora tenham saído até matérias recentes mostrando reversibilidade da doença com o uso de um medicamento que ainda está em estudo. Cientificamente, não existe nenhum caso de doença de Alzheimer que foi revertida. A estimulação cognitiva, ela vai favorecer com que o indivíduo ele tenha maior interação social, vai favorecer com que ele fique com uma rotina preenchida e com que ele tenha algum tipo de orientação para a realidade para que ele não avance nos estágios da doença. Entendi. Só pra gente reforçar, além da ginástica para o cérebro, quais outras atividades ou hábitos são positivos para não manifestar ou desenvolver a doença de Alzheimer? Bom, então para reforçar, eu destacaria que o controle de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, para quem não tem essas doenças, prevenir o desenvolvimento dessas doenças, praticar atividades físicas regulares, ter uma boa qualidade do sono, porque é durante o sono que nós formamos as aprendizagens
consolidadas durante o nosso dia, ter uma alimentação diversificada em nutrientes naturais, né, advindos de alimentos naturais, e cuidar também do coração. Então, acompanhar a saúde do coração é de extrema importância. Professora Thaís, fala pra gente como as pessoas podem ter acesso a esse método da ginástica para o cérebro. Bom, as pessoas podem ter acesso visitando, por exemplo, serviços culturais públicos que costumam ter atividades sociais, atividades voltadas para a cultura, atividades intelectuais específicos para idosos, que são os núcleos de convivência para idosos municipais, e também visitando escolas privadas, como, por exemplo, a rede de treino cognitivo do método Supera, que está em todo o Brasil e que tem valores acessíveis para os diferentes perfis de pessoas em suas condições econômicas. Que bacana. A gente está conversando aqui na nossa sala de bate-papo hoje por telefone com a Thaís Bento Lima. Ela é gerontóloga formada pela USP, a Universidade de São Paulo, e também assessora científica e consultora do método Supera, a ginástica para o cérebro no Brasil. O mês de setembro é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, e a professora está batendo um papo aqui, falando um pouco mais sobre esse assunto bacana com a gente. Professora Thaís Bento Lima, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa os microfones da Clube 92 FM abertos às suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de discutirmos um tema de extrema relevância, porque hoje os transtornos mentais da pessoa idosa se tornaram um problema de saúde pública no nosso país. E temos mais de 2 milhões de indivíduos que têm o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, eu queria finalizar com uma frase que é a seguinte: muitas pessoas perguntam, quando eu devo começar os cuidados com a saúde do cérebro? Quando eu posso começar a realizar atividades de estimulação cognitiva? Eu diria que cada um tem o seu momento e nunca existe um tempo certo. Quanto antes puder iniciar cuidados para a saúde do cérebro com a prática de atividades intelectuais, comece. Então, nunca é tarde para começar a cuidar da saúde do cérebro. Verdade. Professora Thaís Bento Lima, muito obrigado pela sua participação aqui na Clube 92, no nosso Clube Notícias, na nossa sala de bate-papo nessa sexta-feira, dia 30. Cedeu um pouco do seu tempo aí para estar esclarecendo para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, um pouco mais sobre a conscientização, né? Que agora no mês de setembro se trabalha tanto sobre a conscientização sobre essa doença que atinge tantas pessoas no mundo todo. Muito obrigado, professora Thaís Bento Lima. Eu também agradeço a oportunidade. Até uma próxima ocasião. Um abraço e ótimo final de semana a todos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Sala de bate-papo.